eu vim partilhar a dádiva da vida. Na verdade, da nossa vida. A dádiva é algo fascinante. Nós recebemos de graça. Marcel Mauss, no seu ensaio sobre a dádiva, diz que existe um cerimonial por detrás da dádiva. O dar, a receber e retribuir. Quem dá, dá de coração. E quem recebe, sente esta sensação. E percebe este sentimento. Por isso, se sente no dever de retribuir. E é um processo sem fim. Dar, receber e retribuir. Imaginemos uma criança, recém-nascida, no seu primeiro momento. Ela passa 9 meses na barriga da mãe, acolhida, encolhida, e de repente nasce. E começa a chorar. Enquanto chora, ela começa a respirar. E neste exato momento, ela recebe a sua primeira dádiva, o oxigênio. Gratuito, sem ter que pagar absolutamente nada. O nosso planeta, a Terra, é, até então, a maior e a melhor engenharia capaz de gerar e manter a vida, de forma cômoda e agradável. É uma verdadeira máquina que, no seu funcionamento quase que imperceptível, gera o bem-estar. Imperceptível. Sim, imperceptível porque nós não conseguimos ver como é que as florestas transformam o dióxido de carbono em oxigênio. Não dá para ver como é que os micro-organismos convertem os resíduos orgânicos em fertilidade do solo. E há tantas maravilhas nisto. Desde as lindas paisagens paradisíacas, as praias, lugares maravilhosos que nos curam a alma e nos libertam do stress do dia a dia. E o que comemos? E dizemos ser do bom e do melhor. Podemos imaginar qualquer iguaria. Eu sempre imagino um bom camarão grelhado, bem grande na minha mesa. Delicioso. E o que cresce nos campos? O verde, que nasce e cresce do solo, desde os vegetais até os frutos tão belos e suculentos. É tudo maravilhoso. Acontece que, até onde sabemos, somente a Terra pode oferecer estas maravilhas. A pergunta que não se cala é: como é que a Terra consegue proporcionar estas maravilhas aos seres que nela habitam? Sim, vamos aceitar que não somos os únicos. As plantas e os animais também fazem parte deste mundo e deliciam-se destas maravilhas oferecidas através dos serviços dos ecossistemas. Serviços dos ecossistemas. Bom, já comecei com alguns termos. O que é um ecossistema? É uma comunidade de seres vivos que habita num determinado espaço e interagem ou relacionam-se entre si e o espaço. Nos ecossistemas temos sempre 3 grandes grupos: os produtores, as plantas, as algas, as árvores, que convertem a energia solar em energia química. E depois temos um segundo grupo, que são os consumidores. Estão lá os animais, o homem, que anda atrás dessa energia química e se alimenta dos produtores. E finalmente o terceiro grupo, que são os decompositores, os higienizadores, os que limpam o ambiente. Eles reciclam os produtores e os consumidores mortos e convertem em componentes químicos e gasosos e devolvem ao solo e ao ar. Os ecossistemas, no seu funcionamento pleno, produzem uma série de serviços importantes para a manutenção e o bem-estar das sociedades e das outras espécies, como o alimento, o oxigênio, a regulação climática, os ciclos da água e do nitrogênio, as fontes de lazer, e servem ao mesmo tempo como elemento absorvedor dos resíduos do lixo da produção e o lixo do consumo. Estas coisas a natureza o faz naturalmente. Naturalmente. O homem, um ser incrivelmente inteligente, rapidamente percebeu estas dinâmicas naturais e começou a reduzir a sua dependência em relação aos ciclos naturais. Como?
interferindo nos processos naturais de forma drástica. Na agricultura, começou a melhorar os solos, as sementes e alcançou a produtividade. E isto, claramente, foi uma vitória contra a fome. Acontece que os adubos utilizados começaram a destruir, em grande medida, os processos naturais de fertilização dos solos. Começou a poluir as águas dos rios, que depois desaguam no mar. Na indústria, descobriu o combustível fóssil e o plástico. O combustível foi e continua sendo, até então, a maior revolução na produção de energia e no funcionamento das máquinas. E isto é muito bom. É o nosso conforto, é o nosso estilo de vida. O problema é que o combustível, no seu processo de queima, liberta grandes quantidades de dióxido de carbono e provoca o aquecimento global e, com isto, as mudanças climáticas. O plástico é simplesmente incrível. Com plástico dá para fazer tudo e mais alguma coisa, de forma higiênica e barata. O problema do plástico é que o plástico leva 400 a 500 anos a degradar-se. E ainda assim entra na nossa cadeia alimentar e é tóxico. Nos ecossistemas, todas as espécies têm um papel determinante, importante. Por isso, a redução drástica ou a eliminação de uma espécie vai criar problemas no seu funcionamento. Seria como se estivéssemos a tirar algumas peças da engenharia do planeta Terra. É claro que traria desequilíbrios. Bom, mas o que é nisto, desequilíbrios? O que é nisto? Há que a Terra está se tornando num planeta cada vez menos cômodo e menos agradável de viver devido à forma como as sociedades lidam com os ecossistemas. Temos olhado para os ecossistemas de forma imprudente. Destruímos progressivamente as florestas e os animais por causa da madeira e dos seus derivados. No mar, capturamos tudo e mais alguma coisa com os barcos de pesca de arrasto. Extinguimos espécies que nós nem sequer sabemos qual é a sua importância. E, no fim do dia, despejamos todo, mas todo o tipo de lixo, mesmo sabendo que os sistemas naturais não são capazes de absorvê-los. E os resultados são o que nós vemos: destruição dos ecossistemas, mudanças climáticas, eventos naturais, as chuvas, as cheias, as secas e os ventos cada vez mais violentos, com toda a consequência que trazem para as sociedades, consequências negativas. Mas por que é que isto acontece? Muitas dessas coisas nós já sabemos. Por que é que isto acontece? Os estudos mostram que há 3 razões. 3. Primeiro, os serviços dos ecossistemas são pouco valorizados pela sociedade. Sim, esses serviços são tão familiares, tão essenciais à vida e oferecidos em tão larga escala que nós temos a sensação que nunca vão acabar. O infinito ar que respiramos, as águas dos rios, o mar, o oceano imenso e os mariscos que estão lá, as extensas florestas e os animais, os hectares de terra fértil. É tudo em tão larga escala que às vezes custa acreditar, admitir que as nossas atividades como humanos podem provocar a destruição dos ecossistemas. A segunda razão é porque a maior parte desses serviços não são transacionados no mercado. O agricultor não vai a uma loja para comprar chuva. Não existe um mercado de compra e venda de rios. Mas agora, com a Covid, nós tivemos uma experiência, estamos tendo, bem diferente. Alguns de nós teve que sair à rua para comprar oxigênio. Quase impensável. E a razão é muito simples. Um bom pulmão precisa de 21% de oxigênio no ar para nos manter vivos. É mais ou menos essa percentagem que está aqui. Um pulmão doente pode precisar de até 95 a 99% de oxigênio no ar. E nós, para sobrevivermos com a Covid, tivemos que procurar as empresas que conseguem colocar o oxigênio nas botijas e, com a ajuda, conhecem o instrumento? Destas máscaras, tentarmos respirar e nos mantermos vivos. A questão é, imaginemos que a quantidade de oxigênio no ar, o normal, reduza para 10.
como seria o nosso estilo de vida? Complicado. Portanto, a terceira razão é que as nossas atividades provocam grandes alterações nos ecossistemas. E se as pessoas, se nós não nos darmos conta disso, vamos alterar profundamente, ao ponto de não ser possível recuperar esses serviços gratuitos. Bom, mas então, qual é a saída? O que precisamos? Precisamos de um cidadão cada vez mais consciente dos serviços dos ecossistemas, do valor que esses serviços têm e o que representam na sua vida. E este não é o cidadão do ontem, do passado. Não é o de há momentos. Este é o cidadão do futuro. É o eco-cidadão. Bom, o nome é bonito, mas qual é o perfil do eco-cidadão? O eco-cidadão é um cidadão que reconhece que faz parte do ecossistema e consegue identificar no seu ecossistema os benefícios ou as dádivas que recebe. É um cidadão que está continuamente a aprender, compreender e, por isso, participa nas interações que acontecem no seu ecossistema. É um cidadão que, todos os dias, protege os ecossistemas no local onde ele mora, onde ele vive. E sabe, tem a responsabilidade e o conhecimento que as suas ações têm um impacto a nível global, para todo o planeta. É um cidadão que planta as árvores não somente pela decoração, pela sombra ou pelo fruto, mas porque ele compreende que a árvore é importante para a produção de oxigênio, serve de abrigo para os animais, ajuda a melhorar e a reter os solos, garante as chuvas, reduz o aquecimento global, serve de barreira para os vendavais e é fonte de alimento para muitos animais, incluindo o próprio homem. Um cidadão que tem a plena consciência que a árvore é um elemento-chave para a sua sobrevivência e para a sobrevivência das outras espécies, porque a árvore torna o planeta Terra um planeta cada vez melhor. Como é que nós podemos construir o eco-cidadão? Primeiro, pela ferramenta mais importante, a educação. Pelo nosso sistema de educação, providenciando informação didática e prática sobre a valoração e conservação dos recursos naturais, desde os primeiros anos de escolarização até a universidade. E porque vivemos numa sociedade de direito, legislando e divulgando os direitos e os deveres do cidadão com a inclusão das responsabilidades sobre a gestão dos recursos naturais. No nosso dia a dia, adotando comportamentos ambientais, participando em movimentos ambientais, tendo um estilo de vida mais ecológico, com uma maior aproximação com a natureza, através de passeios, excursões, plantando e ensinando a plantar árvores, hortas, jardins, flores, fechando mais vezes a torneira, aderindo a produtos ecológicos, reduzindo os desperdícios e adotando a reciclagem como um estilo de vida, tratando melhor os animais e respeitando as dinâmicas naturais. E retomando o conceito da dádiva, precisamos de um cidadão que seja capaz de reconhecer as dádivas que recebe e retribuir com ações de restauro e manutenção dos ecossistemas. Muito obrigado.